vez, muito boa noite, queridos irmãos, queridas irmãs. Para nós é sempre um motivo de muita alegria recebê-los todos aqui e sintam-se sempre todos muito bem-vindos à nossa casa. E hoje, com muita alegria, nós recebemos a nossa querida Nivalda, que vai nos falar sobre nossas virtudes são presentes para Jesus. Então, eu vou pedir a todos para se sentarem confortavelmente, vamos fechar os nossos olhos, procurar nos harmonizar para recebermos o que nossa irmã veio nos trazer. E assim, então, queridos amigos de luz, querido irmão e mestre Jesus, luz e guia de nossas vidas. Lhes agradecemos por mais esse dia, por mais essa oportunidade de estarmos reunidos nessa casa, sob a luz dessa doutrina, que tanto nos consola, nos conforta, que tanto bem nos faz. Lhes pedimos que nos inspirem, para que possamos sempre sair daqui com um aprendizado a mais para o nosso ser e para o nosso proceder, para conosco mesmos e também para com todos aqueles irmãos que fazem parte da nossa caminhada. Muito obrigada, queridos irmãos, e fiquem conosco hoje e sempre. Que assim seja. Boa noite a todos. É sempre uma honra e uma grande alegria estar aqui, principalmente nesse início de mais um ciclo de ações e de atividades. E aí nós pensamos em conjugar as energias de Natal, já que Natal é todos os dias, como diz a canção, e também esse início de ciclo em que nós temos que ter uma visão de mudanças, e as mudanças, elas deveriam e devem ser principalmente em nós, nas nossas atitudes, nas nossas ações, nos nossos pensamentos, refazer caminhadas. E aí nós pensamos em trazer virtudes, porque fala-se muito em imperfeições, fala-se muito em obsessão, fala-se muito nessas dificuldades todas que nós enfrentamos porque ainda somos seres, espíritos a caminho da perfeição. Mas falar nas virtudes é um ânimo, é como que trazer um sol para as nossas mentes, para os nossos espíritos. Então, virtude, no mais alto grau, é um conjunto de todas as qualidades que são essenciais e que formam, que o Evangelho diz que é o nosso objetivo, sermos homens de bem. No Evangelho tem uma parte que diz que se fosse um homem de bem, teria morrido. E aí a pessoa diz assim, ai, que bom que eu ainda não sou um homem de bem. Assim eu continuo por aqui. Mas na verdade, todos nós estamos buscando. E eu sempre penso e analiso e observo as pessoas e verifico que nós somos cercados realmente de muitas pessoas do bem. Acho que nunca houve tanta ajuda, tanta solidariedade, tanto bem na humanidade como nos dias de hoje. Então, ser bom, ser caridoso, ser laborioso, ou seja, aquele que trabalha, que tem alguma atividade,
que observa horários, aquele que é sóbrio, aquele que, de uma certa maneira, ele é modesto, ele é humilde, ele é honesto. E essa humildade é como dizia Sócrates, né? Quando disseram para ele que ele era o mais sábio de toda a Grécia. E ele disse, olha, eu acho que realmente eu sou o mais sábio, porque eu sou aquele que sabe que nada sabe. Então, a humildade não é não saber, não é nós nos acomodarmos, rastejarmos, nós estarmos vestidos em andrajos, apresentarmos uma certa aparência de desleixo. Isso não é humildade. A humildade é justamente a gente reconhecer os valores que tem, reconhecer as virtudes que possui, assumi-las. Realmente eu sou um bom amigo, realmente eu sou uma pessoa do bem, realmente eu busco fazer o que eu posso para ajudar minha família, para ajudar a sociedade. Então estou contribuindo. Então, ser humilde no sentido de assumir aquilo que a gente é, mas entender que temos muito a aprender, muito a fazer. E essa honestidade é realizar tudo o que aprendemos na moral evangélica. Então nós vamos cuidar com valores, mas também cuidar nessa honestidade de sermos pessoas íntegras, até nas emoções, nos sentimentos. Não enganarmos ninguém, não fingirmos um sentimento que não sentimos por algum interesse. Daí eu sempre penso que a amizade, ela é o amor mais perfeito que existe. Acho que eu já disse isso aqui. A amizade, ela é isenta de interesses em qualquer área. Até na área das energias. No momento de uma troca de carícias, às vezes a gente tem interesses. Então, essa honestidade de nós sermos e assumirmos o que somos. Realmente, eu sou uma pessoa com essas deficiências. Eu tenho essa fraqueza ainda, essa imperfeição. Mas isso não quer dizer que eu não esteja em trabalho, que eu não esteja trabalhando para me melhorar, para modificar esse meu comportamento. Daí toda vez que nós completamos anos no calendário, toda vez que nós trocamos fases na vida, como agora, trocamos de data, de ano, né? Nesse momento nós fazemos uma avaliação. O ano novo ele serve para fazer uma avaliação, para a gente modificar hábitos, cuidar um pouco mais da saúde, para a gente demonstrar mais afeto para as pessoas, dizer para as pessoas da família como eu te amo, abraçar. Então são esses programas, esses objetivos que a gente tem quando começa um período. Então, todas essas qualidades e muito mais, que a gente vai falar aqui algumas. Então, a virtude, a que é verdadeiramente digna desse nome, tem uma outra coisinha em virtude. Ela não gosta de aparecer, não gosta de ostentação. Ela gosta de ser adivinhada pelas pessoas. E ela gosta de se ocultar na obscuridade. Ela foge da admiração, principalmente das massas. Então, muitas vezes as pessoas nos elogiam. Como você fala bem. Como você é uma pessoa bondosa. Mas
mas nem sempre condiz com a realidade. Então, é muito bom a gente fazer o bem, mas não buscar ser notado, ser visto por aqueles que nos cercam. Daí, ele cita no Evangelho São Vicente de Paulo, vai citar São Francisco de Assis, vai citar Madre Teresa de Calcutá e muitos outros. Poderíamos citar o nome de cada um dos que estão aqui. Todos nós somos já homens virtuosos. Porque quanto bem nós fazemos. A nossa vida, ela é toda plena de boas ações, bons pensamentos. Todos nós estamos procurando acertar. Todos nós estamos buscando fazer algo de bom para nós próprios, para os que nos cercam. Então, estes homens de bem, assim como nós, eles ignoravam que eles fossem virtuosos. Eles se deixavam conduzir pelo sabor das inspirações que eles tinham. E eles praticavam o bem desinteressadamente, simplesmente por agir assim. Era natural neles fazer essas ações. Como já é natural em nós fazer as ações que nós fazemos. Quantos de nós ajudam? Porque tudo começa no pequeno, tudo começa no grão, tudo começa na gota, tudo começa nas maneiras e coisas simples. Então, quantas pequenas coisas nós fazemos? Quantas pequenas gentilezas? Pode me dar uma carona? Claro, estou indo para lá. Fulano, o que aconteceu contigo? A gente para na rua para ajudar. Vê uma pessoa idosa, a gente estanca o passo. Menino, vou dar um braço aqui para mim, vou com a senhora, mais um pedacinho. Quantas gentilezas! Até com os animais. A gente ajuda. Pode ficar com o meu cãozinho aqui quando eu vou viajar? Tudo bem, a gente fica, cuida, trata com carinho. Então, quantas pequenas coisas são insignificantes, mas tem muita energia, tem muita luz, tem muito amor, e isso tudo vai contagiando o universo. E as pessoas que vão visualizando as coisas que a gente faz, começam a se espelhar em nós. E é assim que nós vamos mudando o mundo. O mundo não começa nas grandes coisas. Eu sempre lembro que uma vez eu fiz uma pergunta para o Divaldo, e ele me respondeu uma pequena historinha. Diz que um senador lá dos Estados Unidos, ele tinha uma reunião na casa dele. E vários outros senadores iam ali se reunir com ele, um assunto mais íntimo para depois ser tratado lá no local onde todos se reuniam. E ele estava ali planejando aquela reunião quando o filho, um menino de 3, 4 anos, chegou com uma bola. Pai, vem brincar comigo. E ele disse, e agora o pai não pode. O pai tem uma reunião agora muito importante, vem chegando pessoas. O pai não pode jogar bola contigo. E atirou a bola, e o menino correu atrás da bola. E dali a pouco já começou a chegar um, chegar outro, o gurizinho veio de novo com a bola. Pai, vem brincar comigo. E o pai, pois é, meu filho, o pai não pode. Alguns já estão chegando, o pai tem que atender as pessoas, não vai poder jogar contigo a bola. E atirou a bola, e o guri foi. Daqui a pouco o guri voltou. E voltou outra vez. E aí ele disse para os amigos que estavam ali, agora eu vou fazer uma coisa que eu tenho certeza que ele nunca mais volta. Nós vamos poder nos reunir, conversar, e ele não vai voltar.
Ele pegou um mapa-mundi, uma tesoura, recortou em vários pedaços e chamou o menino, misturou tudo, que nem um quebra-cabeça, e disse: olha aqui, meu filho, o pai vai botar aqui nessa folha grande aqui de papel, esse mapa-mundi aqui, e você vai lá e procura colar todos eles de novo, recompõe todo esse mapa-mundi aqui de novo, vê se você consegue. E o gurizinho pegou todos aqueles retalhos de papel e foi. E ele disse: agora nós podemos esquecer, porque ele nunca mais vai voltar. Começaram a reunião. Mas dali a pouco o guri voltou. Com toda aquela folha consertada. E o pai disse: não é possível. Ele disse: pai, tá pronto? Já fiz. Mas não pode, meu filho. Ele disse: não pode ter feito tão rápido. Sim, foi bem ligeiro. Porque aqui, ó, do outro lado, tinha um homem que era o João Bolinha. Eu consertei esse homem aqui, desse lado, e consertei todo o mapa e todo o mundo. Então, muitas vezes, nós pensamos nas coisas grandes, mas, na verdade, o bem, as virtudes, as coisas boas, elas começam em nós. Começam dentro de nós, nas nossas pequenas ações. E aí, essa virtude que é exibida pelo homem, ela é, na verdade, dizem os espíritos, anulada no seu resultado. E o homem que pratica o bem, ele experimenta uma satisfação íntima. Que quando a gente faz o bem, dá aquela alegria, a gente se sente bem. Mas quando essa satisfação se exterioriza, para a gente, de uma certa maneira, colher elogios. Como é bom o elogio. Como é bom quando as pessoas dizem: ah, como você fez bonito, como você fez bem. Condecorações. Quando a gente é condecorado, dá uma alegria, dá uma euforia. A gente convida os parentes. Aquilo é muito bom. Quando acontece um reconhecimento social, na verdade, tudo isso, quando é reconhecido pelo mundo, perde valor e acaba se transformando em amor próprio. Então, mais vale pouca virtude, mas com modéstia, do que muita virtude, mas com orgulho, com soberba. E aí, toda virtude, ela indica caminho no bem. Então, os espíritos dizem que quando nós ganhamos um corpo, nesse processo de reencarnação do espírito, nós recebemos junto com o corpo uma série de concessões, como uma família, como saúde, como recursos, como confortos. E não é como ganhar um barco e sairmos com esse barco por uma nova aventura. Eu sempre imagino a gente entrar num barco e sair pelo oceano, parar num lugar, parar no outro, sem pensar em voltar para o trabalho, em horário, umas férias constantes, como a gente diz. Seria muito bom. Mas, na verdade, esse acaso das circunstâncias não vai trazer muito progresso para nós. Então, nós necessitamos de responsabilidade, nós necessitamos desse trabalho que nos traz aprendizagem, nos traz educação, nos traz elevação moral. E é claro que vai fazendo com que nós reparemos os equívocos do ontem. E aí vamos atingindo cada vez mais a redenção. Daí tudo isso precisa de uma coisa. Precisa de uma força que a gente chama de equilíbrio, que é a força da nossa vontade. Sempre aquele provérbio, né? Os provérbios escondem grandes verdades. Querer é poder. Então, essa verdade, a vontade,
ela é uma força que ela vai regular todas as possibilidades criadoras que nós temos nesse processo evolutivo do espírito. Então, todos aqueles que se interessam, porque tem pessoas que não se interessam pelas conquistas de valores e de riquezas do espírito, pensam só nas riquezas materiais. Um carro novo do último ano, uma casa nova, adquirir roupas novas, roupas caras, joias. Então, a gente pensa só, e só tem tempo para pensar nessas coisas. E é claro que precisa de muito trabalho. Tem que arrumar um emprego num turno, outro emprego no outro turno, outro emprego no outro turno. E às vezes a gente não tem tempo para a família, para sentar, para degustar de uma comidinha gostosa com os amigos, para a gente poder trocar ideias, ouvir uma boa música. Não temos tempo para isso, porque a gente está só correndo em busca dessas riquezas materiais e esquecemos do principal, que é a riqueza espiritual. São esses valores do espírito. E aí vem aquela lei que a gente nunca vai fugir, que é a lei, entre muitas, que o Livro dos Espíritos estuda muito bem. Também a série André Luiz, começando com o Nosso Lar. Cada um dos volumes da série André Luiz vai tratar de uma lei que o Espiritismo traz, revela, e de um dos princípios do Espiritismo. Nos domínios da mediunidade, vai falar só da mediunidade. O Nosso Lar vai contar da colônia Nosso Lar, vai falar da água, de uma série de situações. Mas nós vamos ter também uma obra que é ação e reação. E essa lei, que é a lei de causa e de efeito, ela é muito importante. Porque tudo que nós pensamos, que nós sentimos, tudo que nós falamos, fazemos, nós atiramos na vida. São energias que eu atiro. E esse atirar, onde vai junto essa força, que é a força da vontade, que é a força do meu dinamismo, é como um brinquedo que a gente chama de bumerangue. Bumerangue eu atiro e é um brinquedinho que, conforme a força que eu atiro, ele dá uma volta curta e vem de novo para aquele dono do brinquedo que o atirou, fazendo ele dar essa volta. Ou então eu atiro com mais força e ele dá uma volta enorme. Então, muitas vezes, a reação das ações que eu pratico, pelo pensamento, pelas emoções, ou mesmo pelos atos que eu cometo, vai voltar logo, ainda naquela encarnação. Mas, às vezes, demora e vai chegar numa outra encarnação. Daí a gente vê certas situações que não entende. Agora esse incêndio nos Estados Unidos, em Los Angeles, todos nós orando por aquelas pessoas, artistas famosos que perderam suas casas, um vento que vem e que a gente não sabe de onde, sabe que é da natureza, mas que ele vem muito forte, levando as chamas, destruindo tudo. Quantos salvaram as vidas físicas, mas perderam os bens? Então, a gente fica pensando, por que essas ações? Essas ações que vêm contrárias aos nossos pensamentos, à nossa vontade. Como aqui no Rio Grande do Sul, nesse ano que passou. Uma situação tão estranha que nós não conseguimos quase explicar. De uma hora para outra. Eu atendi uma pessoa de Sinimbu, naqueles acampamentos, e ela disse: a senhora não pode imaginar, eu estou traumatizada, não sei se algum dia eu vou conseguir ter paz de espírito, porque
noite fechada, escuro. Não se pensava nunca que esse rio ia chegar ali. Aquilo estava longe. De repente, aquele barulhão, e aquilo veio com uma força. E destruiu tudo, inundou tudo. E a gente, naquele escuro, tentou se agarrar no que era possível. Eu consegui me salvar. E alguns da minha família. Então, não dá para imaginar esses tipos de situação. Mas a explicação está nessas outras etapas. Nesses brinquedos bumerangues que nós atiramos um dia na vida com ações inconsequentes. Talvez por desconhecimento, talvez por achar que aquilo que nós fazíamos era algo, enfim, não ia causar prejuízo. Ou não medimos o prejuízo que causamos para os outros. De repente aquilo volta e nos atinge. Para fazer com que a gente valorize principalmente a vida física, o corpo. Então não adianta alcançar a morte física exibindo gestos, palavras lindas, convencionais. Se nós não trabalharmos, cada um de nós, as próprias imperfeições morais, desenvolvendo essas nossas virtudes, porque é com elas que nós vamos chegar do outro lado no mundo espiritual. E aí eu vou passar bem por esse túnel de luz. E vou chegar lá do outro lado. Eu tenho ido a geriatrias. Situações muito difíceis. Amigos nossos que estavam ali, quase que necrosando no corpo, sem falar, sem movimentos. Pessoas que a gente conheceu, foram nossos professores, pessoas que a gente admira até hoje. E quando eu visitei, realmente eram situações muito constrangedoras, estranhas. E a gente só podia orar pedindo que esses espíritos conseguissem sair daqueles tecidos e ir para o mundo de luz. Não ter medo de enfrentar essa passagem para o outro lado. Porque muitas vezes o espírito, por mais conhecimento que tenha, mas tinha conhecimento da moral evangélica. Até podemos dizer assim, estamos numa sociedade espírita. Era espírita, por simplesmente ter o rótulo de espírita, por trabalhar no centro espírita, não significa que nós tenhamos esse conhecimento e essas virtudes em nós. Não significa. Isso não é um passaporte. Mas tu estava lá sempre do lado do Divaldo. Não quer dizer nada. Divaldo é Divaldo. Ele tem a caminhada dele, nós temos a nossa. Então, a gente percebe assim quantas pessoas têm medo de enfrentar esse momento. E os espíritos que têm uma força muito grande, eles se agarram ao que conhecem. O que eles conhecem é o corpo. E ficam agarrados. E não saem. Então a gente precisa envolver com muita energia, explicar, tentar fazer com que aquele espírito entenda. Não precisa ter medo, isso é natural. Para que ele afrouxe os tecidos e os protetores consigam retirar. Porque às vezes o protetor já está ali trabalhando e não consegue levar para o outro lado. Então, como é importante nós vivermos lembrados de Jesus, que tinha e era um espírito com virtudes excelsas. Mas não um Jesus místico, um Jesus distante de nós. Jesus, ele era um espírito que já tinha uma caminhada evolutiva. E o nosso objetivo é atingir esse nível
que Jesus conquistou. Então, esse é o nosso objetivo, praticar o bem, é buscar vibrações positivas e construtivas, é termos gratidão pela vida, pelo corpo, pela oportunidade que nós temos. No momento presente, não ficarmos fixados no passado, pensarmos no presente, no futuro. Então, existem tantas virtudes. A obediência. A obediência seria o consentimento da razão. O meu raciocínio entende que eu preciso obedecer determinada norma, determinada lei. E a resignação é a obediência do coração. Ou seja, eu entendo por que aquilo me acontece. E aí eu não me revolto. Eu me resigno, eu passo por aquela dificuldade, mas passo bem. Aquela dificuldade, ela vai servir para me educar, para que eu enriqueça ainda mais o meu espírito. E aí, eu vou conseguir o que eu chamo de paz, de alegria, de felicidade. Porque nós pensamos que a felicidade, e nós aprendemos, as outras religiões nos ensinaram, que a felicidade é lá. Aqui eu tenho que sofrer, aqui eu tenho que passar trabalho, aqui se a coisa está boa, se eu estou me sentindo bem, alegre, feliz, não está certo. Não é assim. Nós temos que ser felizes já hoje. E seremos felizes compreendendo todas essas oportunidades que nós temos. Ser feliz com o corpo que eu tenho, com a saúde que eu ainda tenho, com a idade que eu tenho, idade cronológica. Entender a oportunidade de poder ajudar, de poder conviver com as pessoas, de fazer o bem. Então, quando eu entender tudo isso, eu vou ser uma pessoa resignada. Eu não vou ser revoltado, porque a revolta contra as vicissitudes que a vida envia, a gente se revoltar contra o que acontece, só piora a situação. É como se eu colocasse uma muralha e aquela força vai vir e vai derrubar tudo. Então é nós nos abrirmos, recebermos. E é claro que muitas são as virtudes. Companheiras ativas da obediência, da resignação. Jesus transformou em lei a brandura, a doçura, a gratidão, uma lei. Nós temos que ser doces, ser afáveis, ser benignos com as pessoas. E aí vem, claro, a misericórdia, vem a paciência. A paciência é uma ciência. Ciência da paz. Eu sempre penso que eu tive muitas preocupações na vida, uma vida difícil. Muitas situações difíceis. E assumi cuidar de pessoas idosas, que não eram tão idosas, mas acabaram sendo idosas. E foi tudo tão bom, foi tudo tão tranquilo, que hoje eu penso assim, que bom que nós fizemos todas essas ações para com aquelas pessoas. Como foi bom ter convivido com elas. Como foi bom chegarmos hoje, nesse momento da existência, e termos paz. Eu já falei isso aqui. É uma paz tão intensa, que às vezes me pergunto, mas o que é que tu está pensando? Não penso nada, eu não desejo mais nada. Porque eu sou feliz. Eu sou feliz com o que eu faço. Sou feliz, eu sou alegre, eu me sinto tranquila. É essa ciência que me dá essa paz, essa tranquilidade íntima. E esse amor que não é paixão, não é obsessão. É uma coisa natural, simples, por todas as criaturas. Então é tão bom amar as pessoas. É tão
bom nós podermos conviver com as pessoas são tão lindas. A gente precisa conhecer essas pessoas. E aí, a força de vontade e principalmente, para encerrar, o amor. O amor, ele é a virtude excelsa. Sem amor, não há como nós sermos caridosos. Não tem como nós ajudarmos as pessoas se não amarmos. Porque o amor é uma força. É uma força muito, às vezes, sutil, mas que nos movimenta em direção. Ou em direção a alguém, quando há uma programação com esse alguém. Algo acontece, é uma circunstância. Né? Acontece aquela circunstância, aquela força, aquele magnetismo. Tinha um senhor lá, e a gente vai lá e aí a gente vai dançar com a pessoa e não sei, parece que tem alguma liga. E aí a gente começa, daqui a pouco conversa, daqui a pouco se encontra de novo, mas olha aqui, a gente aqui de novo. E quando vê, há aquele vínculo. E aí a gente acaba fortalecendo esse vínculo. Mas também existe esse amor da amizade, o amor com paixão, que a gente olha para as pessoas e vê que trabalharam uma vida inteira, chegaram agora no final, algumas com dificuldades financeiras, dificuldades materiais, enfermidades estranhas. A gente fica tão penalizado, mas não é uma pena no sentido negativo. É aquela compaixão, aquele amor que a gente gostaria de fazer com que aquela pessoa, mesmo nesse momento, ela seja feliz. E também as crianças, os jovens, com tantas esperanças, buscando trabalho, buscando empresas. Nós vemos tantos jovens que vão para outros países, que fazem concurso. A gente conhece tantos, agora estão indo para o Japão, para a China, para a Tailândia, lá sendo felizes, se destacando nas empresas. Isso é tão bom. A gente pensa assim, que bom que esses espíritos, eles têm essa chance, essa oportunidade. E aí, Jesus dizer que nós deveríamos e devemos amar a nós mesmos em primeiro lugar. Amar a mim mesmo. Buscar, ver dentro de mim o que eu tenho de bom. A minha luz. Eu sou luz, eu sou um espírito eterno, eu sou imortal. E buscar nessa luz, expandir para o próximo. Que é próximo a mim na família, próximo na sociedade, na comunidade, mas tem os próximos mais distantes. Que agora nós nos aproximamos tanto desses outros países, agora essa inteligência artificial que está aí, tantas outras situações que são muito boas. É o progresso que vem chegando. Então, que possamos amar a nós próprios, amar o nosso trabalho, amar a nossa casa espírita, amar tudo aquilo que nós fazemos, com quem nós convivemos. E estreitados por esses laços do amor, poder nos abraçar a tudo e a todos, entendendo que todos somos filhos da mesma energia, da mesma fraternidade, da mesma bondade.